Paz seja convosco. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade e eu quero nessa manhã compartilhar com você uma palavra e é uma palavra direcionada. Eu quero falar hoje sobre Agar, uma mulher que ela, pelas circunstâncias, algo que fugia do controle dela, que ela não tinha culpa, ela foi jogada num deserto. Ela era uma mulher abandonada, ela era uma mulher que tinha um filho, mas ela, pela força maior da circunstância, ela foi jogada no deserto. E deserto significa lugar de escassez, lugar de muito frio à noite, lugar de muito calor de dia, um lugar sem recursos. Mas Deus entra na história de Agar. E eu quero convidar você nesse dia. E eu quero direcionar essa palavra para mulheres que têm sofrido, para mulheres que têm, nesse tempo, sido lançadas, sem querer, pela força da circunstância, num deserto. Um desemprego, um divórcio, às vezes um casamento com maus tratos, com abandono emocional, às vezes um problema que você passa em decorrência, como aconteceu com Agar. A Agar ela foi jogada no deserto por causa de uma atitude do filho dela com o irmão. E eu quero compartilhar com você essa palavra que o Senhor ministrou ao meu coração, já tem ministrado ao meu coração desde semana passada. E eu quero começar esse momento fazendo uma oração e eu quero louvar o Senhor com uma música que eu aprendi semana passada. Deus nosso Pai, eu quero louvar o Senhor por esse dia. Senhor, e lembrar que a Tua palavra diz que todas as coisas elas cooperam juntamente para o bem dos que amam ao Senhor. Deus, e nessa manhã eu me levanto em oração, em louvor, em adoração, para compartilhar a Tua palavra, Senhor, com todas as mulheres que, como Agar, têm sido jogadas e lançadas num deserto de dor, de solidão, de abandono, em consequência, Pai, de ações de outras pessoas. Deus, eu quero pedir em nome de Jesus que o Senhor venha ao encontro, Pai, de todas as Agars que me ouvirem. Deus, eu peço socorro, eu peço, ó Deus, que o Senhor venha se manifestar como o Senhor manifestou na vida de Agar, o Deus que vê, o Jeová Jiré, o Deus da provisão. Pai, eu quero te pedir que o Senhor venha nesse tempo abrir os olhos das tuas filhas, para que elas possam enxergar o poço da provisão, o poço do milagre, o poço das oportunidades, o poço do socorro, o poço da água viva que é Jesus Cristo. Pai, eu quero pedir que o Senhor venha se revelar através do teu Filho Jesus Cristo, no deserto que as tuas filhas têm vivido nesse tempo. Deus, recebe o meu louvor e a minha adoração, sabendo, ó Pai, que tudo aquilo que preciso e tudo aquilo que precisamos não vem do horizontal, mas vem do Senhor, vem do teu trono, vem do Senhor em quem não há variação nem sombra de mudança. Pai, fica conosco, porque nós precisamos muito do Senhor e oramos em nome de Jesus. É só esperar acontecer, é só continuar e não deixar que as lágrimas embacem o olhar e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar, continuar. Olhando nos seus olhos, enxergando a verdade que nada e ninguém pode impedir. Jesus,
plano melhor nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero tua vontade, assim na terra como no céu. Vamos ler Gênesis capítulo 21, a partir do verso 15, que diz assim: Quando acabou a água que havia no odre, Agar colocou o menino debaixo dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se em frente, à distância de um tiro de arco, porque dizia: Assim não verei o menino morrer. E, sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino. E do céu o anjo de Deus chamou Agar e lhe disse: O que é que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino aí onde ele está. Ponha-se em pé, levante o menino e segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu um poço de água. E indo até o poço, encheu o odre de água e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, que cresceu, morou no deserto e se tornou flecheiro. Ele morava no deserto de Parã e a mãe dele o casou com uma mulher da terra do Egito. A palavra que eu quero compartilhar com você nesse dia. Não você que tem vivido dias de abundância, dias de uma profissão bem-sucedida, dias da sua melhor performance física, dias de concretização de milagre. Não. Essa palavra é para mulheres que têm vivido no deserto. Mulheres que Deus permitiu ir para o deserto, porque no deserto nós somos fortalecidos, no deserto nós somos desconstruídos do nosso eu, no deserto nós conhecemos a Deus, no deserto nós aprendemos a ouvir a voz de Deus, no deserto Deus nos dá uma nova perspectiva, uma nova visão, uma nova direção. E o desejo do meu coração é que nesse tempo o Espírito Santo de Deus esteja fazendo isso aqui com você, ó. Mudando o seu olhar, mudando o seu foco, a sua direção. Porque muitas vezes, por causa da dor, por causa das lágrimas, por causa das perdas, por causa da solidão, por causa do abandono, por causa das lutas, você está com uma visão limitada, só numa direção. E o que acontece com essa serva do Senhor, Agar? Agar, ela não era uma mulher... ela não tinha marido, ela era uma escrava, ela teve um filho com o patrão e ela, quando parece que as coisas começam a se ajeitar na vida dela, o seu filho, um adolescente, junior, pré-adolescente, adolescente, ele começa a zombar do seu irmão caçula, que era filho da esposa legítima. E a esposa de Abraão, ela vê aquela situação com seu filho, que era um filho da promessa, que era uma promessa de Deus, e ela não gosta. E ela chama seu marido e fala para Abraão: Abraão, manda essa escrava embora. E manda o filho dela junto. Por quê? Porque ela viu uma situação que ela não gostou. E na verdade, Deus permite na nossa vida coisas acontecerem para o nosso bem.
Só que muitas vezes Deus permite desertos, Deus permite percas, Deus permite quebras de relacionamento, de convivência, não de ficar de mal, não, mas de você mudar de ambiente para preservação. E eu vejo aqui a mão de Deus preservando Ismael e preservando Isaac. Deus tinha um propósito através da vida de Isaac. E Deus também tinha um propósito através da vida de Ismael. E Deus, ele não faz acepção de pessoas. Nós, como seres humanos, que somos falhos, que somos muitas vezes levados pela carne, nós somos partidários, nós temos as nossas preferências, nós gostamos sempre do que é belo, do que está em destaque, do que está na fama, do que está na moda, do que está no auge. Mas a verdade é que eu vim falar para você de uma mulher que ela está totalmente desprovida. Ela está totalmente vulnerável. Ela está totalmente no pior momento da sua vida. Agar já tinha passado tantos momentos na sua vida e Deus cuidou dela, e Deus falou com ela, e Deus se revelou a ela, e Deus fez promessas a ela e cumpriu. Só que a nossa caminhada é uma jornada, e a caminhada de Agar chega nesse momento de deserto. E isso, o deserto que ela foi levada, não foi porque ela queria, mas foram atitudes do filho dela, foi uma circunstância que a jogou naquele deserto. E ela sai do conforto da casa de Abraão, da proteção do pai de seu filho, e ela é jogada num deserto para morrer. E tem situações na nossa vida que acontecem, que não está programado, que não está agendado, porque o dia mau, ele chega. Ele chega não só para os que não temem a Deus, mas também para os que temem a Deus. E muitas vezes a gente tem uma ideia errada de que servos de Deus, eles têm que viver uma vida de triunfalismo, uma vida de não adoecer, de não ter uma doença incurável, de ter toda a sua família aos pés de Jesus, de não ter problema. E para muitos, ao longo da história do povo de Deus, muitas pessoas, elas defenderam uma ideia de que o servo de Deus, se as coisas estão dando errado, é porque está em pecado, é porque não é servo fiel, e não é nada disso. E a Bíblia nos mostra, nos ensina de que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, quando nós fazemos uma aliança verdadeira e perpétua com Jesus, o Espírito de Deus vai trabalhando na nossa vida. E Deus permite acontecer coisas na nossa vida para que nós sejamos desconstruídos no nosso velho homem, na nossa velha natureza. Deus permite nós sermos desconstruídos no deserto, da solidão, da escassez, da falta, sem o aparato de amigos, sem o aconchego de um lar, sem a proteção de um homem, sem condições financeiras, sem projeção, para que Deus venha forjar um novo homem incorruptível, um novo homem que nasceu de novo da água e do Espírito, uma nova mulher. E aconteceu isso com Agar. Deus permite que Agar seja banida da casa da mulher de Abraão. E Deus fala com Abraão porque Abraão, ele amava Ismael, porque ele era pai, porque o sangue que corria nas veias de Ismael também era sangue de Abraão. Mas Deus fala com o seu servo, e verdadeiramente Deus é tão maravilhoso que ele revela, ele alerta, ele mostra, ele conscientiza os seus servos pela ação do seu Espírito, que move no interior, que move na vida dos servos e servas do Senhor. E Deus, ele fala com Abraão, ele fala: Abraão, deixa ela, despede ela, faça tudo conforme a sua esposa
deseja, conforme a sua esposa te pediu, porque eu vou cuidar do seu filho, porque ele é sua descendência. Então você atende a sua esposa, mas eu vou cuidar dele. E na verdade, Abraão despede Agar e Ismael. E Ismael tinha feito algo errado, mas Deus não abandonou Ismael. Deus é Deus de restauração. Deus é Deus de perdão. Deus, ele nos ama com amor eterno. E a palavra do Senhor diz: filho, com amor eterno eu te amei, por isso com misericórdia eu te atraí. E a misericórdia de Deus se manifesta naquele deserto. A direção de Deus se manifesta naquele deserto. A presença de Deus se manifesta naquele deserto. E o Kairos de Deus, o tempo determinado, o tempo que não tem a ver com o relógio, mas o tempo do céu, o tempo da concretização de uma nova história, de um novo tempo, de maturidade, de crescimento, de libertação, chega na vida de Ismael e chega na vida de sua mãe Agar. E eu consigo olhar para a história de Agar e mais uma vez eu testificar, reiterar e comprovar que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Talvez você que vai me ouvir um dia, talvez esse vídeo vai ficar muito tempo aqui, mas um dia talvez você tenha contato com esse vídeo e a palavra de Deus ela é sempre atual e que você venha entender que nesse momento que você está passando de luto, de perda, de morte, de desemprego, de abandono de companheiros de jornada, de amigos, de preconceito, talvez você esteja na eminência como Agar, que ela teve que sair de um lugar por uma atitude do filho. Mas eu quero te dizer que nesse lugar Deus tem mais para você. Que neste lugar o Senhor há de se revelar como ele se revelou a Agar. Neste lugar, ele há de responder a oração, a responder o clamor, a responder o lamento, a responder às suas indagações, a chegar com providência, a te atender. E naquele lugar de deserto, de escassez, onde o alimento que Agar havia levado para o deserto acabou, a água que ela tinha para dar de beber para o seu filho acabou, a providência de Deus, a manifestação de Deus, a manifestação do cuidado de Deus, a manifestação do zelo de Deus, a manifestação do amor de Deus aconteceu na vida de Agar. E quantas mulheres no Brasil, nós vivemos no Brasil, quantas mulheres no Brasil têm vivido uma vida de sofrimento, criando seus filhos sozinhas, foram abandonadas, foram desprezadas, muitas casadas com marido, que tem seu marido, mas são maltratadas, são tratadas com amargura, são tratadas com indiferença, são tratadas com desrespeito, são desvalorizadas, não são amadas, não são cuidadas, não são acariciadas, não são preservadas. E que você pode se sentir num deserto, você pode se sentir num lugar de que você olha para todas as direções e você só vê morte, e você só vê falta de água, e você só vê falta de alimento, e você não vê perspectiva. Mas eu quero te convidar nesse dia para que você venha se voltar para a palavra de Deus. E eu compartilhei essa semana numa live que eu fiz com a pastora Marisa, que muitos momentos da minha vida que eu tenho passado, nos momentos mais difíceis, nos momentos que eu não vejo saída, eu sinto o Espírito Santo testificar dentro do meu espírito. Medita na minha palavra, alimenta da minha palavra, creia na minha palavra. E essa palavra é uma palavra que Deus, ele orienta Josué. Quando ele vai
vivenciar uma nova etapa do povo de Deus. Nós temos vivido novos dias, os dias são maus. O tempo está abreviando, o amor de muitos tem esfriado. E talvez você se sinta como Agar. Você olha para sua casa, você olha para o seu casamento, você olha para os seus filhos, ou você olha para a sua realidade e você não vê saída. Você olha para o seu filho, para a sua filha, para o seu casamento, você só vê morte. Mas eu quero te dizer nesse dia que Deus é aquele que te vê, que Deus é aquele que te socorre. E quantos homens e mulheres têm sido socorridos pelo Senhor, pelo braço forte do Senhor, pela destra fiel de Deus, por causa da intercessão de homens, de mulheres que vivem uma vida, um estilo de vida de intercessão, de oração. E eu quero te convidar nesse dia para que você se volte para o Senhor. Eu gosto muito dessa história porque Agar foi para o deserto por causa de uma atitude de Ismael. Mas quando ela estava no deserto, a Bíblia deixa claro que Deus ouviu o choro do menino, que Deus ouviu o choro do Ismael. Porque Deus é o Deus do resgate. Deus é o Deus que não desampara. Deus, ele é o Deus que perdoa. E a Bíblia diz que Deus ouve o choro de Ismael, porque Deus tinha uma aliança com o seu pai, Abraão. Era um homem que andava com Deus. Era um homem que buscava andar na retidão, andar não de acordo com um líder religioso, com uma igreja, mas de andar enquadrado na palavra de Deus. Porque se nós andarmos enquadrados, isso não quer dizer que eu não vou respeitar os líderes, eu preciso respeitar a autoridade, eu preciso submeter a autoridade, mas eu preciso viver enquadrado na palavra de Deus, porque muitos líderes, muitos pais, muitos esposos, muitos líderes espirituais têm levado as pessoas que estão debaixo da sua autoridade a pecar, porque têm se conduzido segundo seu coração enganoso e não tem vivido como Abraão, que era um homem que buscava se enquadrar naquilo que Deus revelava a ele, através da palavra de Deus, através da renúncia, através da obediência, através da oração, através dos propósitos com Deus, através de altares de adoração, altares de renúncia, altares de entrega na presença de Deus. Ismael, ele recebe na sua vida o socorro, ele é visto por Deus, ele é ouvido por Deus, ele é percebido por Deus. A Bíblia diz que Deus ouve o choro de Ismael, porque Deus conhecia o pai de Ismael, que era Abraão, e Deus, ele fez uma promessa para Abraão, que ele iria cuidar de Ismael, que era para Abraão entregar Ismael, porque Deus ia cuidar. E eu quero te dizer, você mãe, Deus entrega o seu filho para o Senhor. Ore pelo seu filho, jejue pelo seu filho, pela sua filha. Seja um homem reto, uma mulher reta, honesta, que busque a Deus em espírito e em verdade, que tenha aliança perpétua com o Senhor, que viva uma vida de altares, uma vida de renúncia, uma vida de propósito na presença de Deus, uma vida de vestes limpas, uma vida de retidão, para que os seus filhos também venham ser conhecidos, venham ser também cuidados, venham ser também conhecidos diante de Deus. Ismael era conhecido porque o pai dele tinha uma aliança com Deus. O pai dele andava com Deus. E como nós temos necessidade hoje de Deus levantar nesse tempo homens que andem com Deus, homens que tenham aliança com Deus, homens que andem na presença de Deus.
Quantas vezes os nossos filhos, as nossas filhas têm visto uma incoerência em nós, porque nós não andamos com Deus, nós não tememos a Deus obedecendo a sua palavra. E nós queremos que os nossos filhos estejam na presença de Deus, mas nós não temos estado na presença de Deus. E Abraão era um homem que, embora ele não estivesse presente ali no deserto com Ismael, mas Abraão, ele andava com Deus e ele obedecia a Deus. E ele deixou o menino embora para o deserto, porque ele entregou na mão de Deus, porque Deus falou para ele: me entrega o seu filho, deixa, porque eu vou cuidar. Então eu quero semear essa palavra nesse dia. E para Agar foi muito difícil. Se Agar vivesse o nosso tempo hoje, talvez nós nem daríamos credibilidade, porque ela estava sozinha, ela estava no deserto, ela não tinha dinheiro, ela não tinha uma profissão, a aparência dela, talvez ela estava desarrumada, ela estava suja, ela não era mais aquela mulher bonita, aquela escrava bonita diante de teu filho. Ela era uma mulher que tinha marcas, que tinha expressões no seu rosto, no seu corpo, do sofrimento. Porque a jornada, irmãos, ela é árdua. A jornada, ela é longa e ela é árdua. E ela nos marca. Mas a jornada árdua e longa, ela nos faz conhecer a Deus. Ela nos faz ser íntimos de Deus. Ela nos faz perceber a Deus. E foi naquele deserto, longe da proteção da casa de Abraão, que Agar teve uma das experiências mais lindas da sua vida. Foi naquele deserto que Agar foi capacitada para ser a mãe que treinou seu filho como flecheiro, que escolheu para o seu filho uma esposa, que pôde ter a bênção de casar o seu filho, porque eu falo para vocês, deve ser muito abençoador você criar um filho e você ver o seu filho formar uma família, ver o seu filho gerar filhos, ver o seu filho ser um pai de família, ser um esposo abençoado, um esposo amoroso, um esposo que cuida da esposa, que ama a esposa, que preserva a esposa, que protege, que manifesta na terra algo que Jesus faz com a sua noiva, que é eu, que é você. Porque nós que aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, Jesus é o nosso esposo e Ele nos cuida e Ele nos supre. E Agar estava ali naquele deserto, sem fama, sozinha, pobre, mas ela estava no centro ali, ó. Ela estava num lugar sem perspectiva, mas a presença de Deus se manifestou ali. E o desejo do meu coração nesse dia é que a presença de Deus se manifeste no seu deserto. É que Deus se revele a você e que Deus mude a direção da sua visão. E que Deus te faça enxergar esse poço de possibilidades, de providência que Ele tem para você. Como Deus mostrou para Agar, um poço de possibilidades, um poço de água que não ia secar, mas um poço que seria provisão, não só para matar a sede de Ismael, que estava chorando de sede, que ia morrer de sede, mas um poço que pôde trazer para Agar uma perspectiva, uma saída, um socorro, uma providência para que ela pudesse criar o seu filho naquele lugar. E algo que eu já falei há muitos anos atrás, eu me lembro que um dia eu estava numa chácara compartilhando essa palavra de Agar, mas sobre uma outra perspectiva. E o Espírito Santo trouxe ao meu coração que na casa de Agar, na casa de Abraão, Agar era só uma escrava. Mas quando ela foi para o deserto, ela se tornou uma mulher livre. Quantas coisas nos aprisionam. Às vezes a vaidade, às vezes o nosso orgulho, às vezes a nossa cobiça, o nosso descontentamento.
a nossa pecaminosidade de olhar para a vida das pessoas que estão no nosso redor e a gente achar que a vida deles é melhor, da gente cobiçar o que é do outro, da gente ter ciúme do que é do outro, da gente ser orgulhoso de achar que não precisa do outro. Mas Agar, ela estava como escrava na casa. Ela estava confortável, ela estava amparada por Abraão, mas ela era escrava. Mas quando ela foi para o deserto, Deus fez Agar uma mulher livre. E Deus quer me fazer e fazer você uma pessoa livre. E quando nós somos levados pelo deserto, nas circunstâncias, é para que o Senhor, pela mediação do seu Espírito, Ele venha forjar em nós, trazer libertação de cativeiros, de ego, de orgulho, de vaidade, de cobiça, de imoralidade, de cegueira espiritual. Naquele deserto, Agar pôde enxergar. Então Deus abriu os olhos de Agar. E eu li aqui em Gênesis que Deus, ele abriu os olhos de Agar, o Gênesis 21:19, e abriu Deus os olhos dela, e ela viu um poço de água, e ela foi até ele, e encheu o odre com água, e deu de beber ao menino. Eu desejo que onde essa palavra chegar, que o Espírito Santo de Deus, que prescruta o mais profundo do nosso ser, que conhece a nossa dor, o nosso lamento, os momentos que a gente põe a cabeça no travesseiro, as nossas interrogações, que o Espírito Santo traga para a sua vida e para a minha vida o que ele trouxe na vida de Agar, aquele dia naquele deserto. Trouxe para ela uma visão aberta, que Deus abra sua visão espiritual para que você possa enxergar o poço, enxergar aquilo que Deus já colocou para você, que está na sua frente. E que Deus abra sua visão também para que você possa enxergar o seu próprio coração, a sua própria mazela, o seu próprio pecado, a sua própria iniquidade, aquilo que te faz sofrer, aquilo que te faz escravo, aquilo que te faz viver uma vida errante, uma vida não abundante, uma vida de mesmismo. E Agar, quando ela vai para aquele deserto, ela se torna uma mulher livre. E eu me lembro como hoje, há uns anos atrás, que eu compartilhei essa palavra e eu disse isso. O Espírito Santo trouxe isso ao meu coração e eu quero compartilhar, rememorar. Que existem lugares que nós estamos como escravo das práticas pecaminosas, escravos porque nós estamos presos, estamos cegos, estamos surdos, e Deus quer trazer para nós uma nova história, um novo tempo, uma nova percepção, uma visão nova. E naquele deserto, Agar experimentou libertação. Ela se tornou uma mulher livre. Ela se tornou uma mulher que cuidou do seu filho, que aconselhou o seu filho, que preparou seu filho para que ele se tornasse um pai de família, um homem, um esposo, um homem que protegesse, porque Deus estabeleceu o homem como proteção, como orientação na vida dos filhos e na vida da esposa. E Deus fez essa grande obra na vida de Agar, e Deus quer fazer na sua vida e na minha vida. Então eu desejo que você não seja dominado mais pelo seu emocional, que você não seja dominado mais pelas dores causadas da sua alma, mas que você possa ser alcançado hoje, nesse deserto que você está vivendo, de impossibilidades, de um câncer, de uma doença incurável, de uma morte iminente, de uma situação com seus filhos, no seu casamento, na sua vida de escassez, de desemprego, uma situação que você nunca viveu, mas que o dia mau chegou.
É nessa situação que Deus há de manifestar o seu poder, que Deus há de manifestar a sua presença, que Deus há de se revelar a você e que você vai conhecer Deus numa perspectiva, numa dimensão que você não conhecia, como Agar conheceu. Agar, antes desse deserto, ela já tinha tido experiência com Deus. Ela conhecia o Deus que vê. Deus é o Deus que me vê. Ela já conhecia, ela já tinha essa experiência de um outro momento que ela passou no deserto. Mas naquele instante, Deus fez uma obra maior. Deus ampliou a obra na vida de Agar, porque Agar deixou de ser serva. Agar se tornou livre. Agar pôde ser resoluta, ela pôde decidir pela sua própria vida e pela vida do seu filho até que ele atingisse a maioridade. E ela pôde desenvolver essa atividade. Ela pôde, com a sua inteligência, com as habilidades que Deus deu para ela pôde sobreviver naquele lugar, sobreviver naquele deserto. E Deus falou com ela, ela pôde ouvir a voz de Deus. Deus falou com ela: Agar, levanta. Então é lindo demais, porque Deus, lá no deserto, ela ouviu. Quantos de nós não queremos ouvir a voz do Senhor, o entendimento do Senhor? E ela ouviu a voz do Senhor naquele deserto. E Deus brada, e Deus fala com ela: o que é que você tem, Agar? Agar, não tenha medo. Deus ouviu a voz do seu filho, aonde ele está. Ponha-se em pé. Então eu quero te convidar nesse dia para você se colocar em pé, para você se levantar, para você segurar na mão aquilo que Deus te deu, para você agarrar na oração, na intercessão, porque é uma promessa para a sua descendência, como havia uma promessa também sobre a vida de Agar, porque eu farei dele, do seu filho, um grande povo. Então havia uma promessa, e eu sei que há uma promessa de Deus para a sua vida, há uma promessa de Deus para a minha vida, para a minha descendência, para a sua descendência. E não pense você que os dias de maior provisão, que os dias de maior entendimento da palavra, que os dias que você vai ouvir a voz de Deus perceptível, vai ser nesses dias de deserto. O deserto é necessário. As percas são necessárias. E Deus não quer que a gente fique apegado ao que passou. E eu quero citar aqui o apóstolo Paulo, que diz assim: uma coisa eu faço. Eu esqueço das coisas que para trás ficaram. E eu prossigo para o alvo. Eu prossigo para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Eu tenho certeza que quem já perdeu, que quem já foi desconstruído no deserto da vida, quem já passou por dores e por perdas, entende a linguagem que eu estou falando. Porque quem sofre, entende quem sofre. E eu deixo essa palavra, esse entendimento que Deus trouxe ao meu coração. E eu vim aqui hoje compartilhar essa palavra em obediência ao Espírito Santo, para que você seja edificado, para que você seja fortalecido por esta palavra, porque a palavra de Deus, ela é pão, ela é alimento, ela nos fortalece no deserto. E que você beba dessa água desse poço que é Jesus. Porque quando a gente bebe da pessoa de Jesus, da presença de Jesus, do conhecimento de Jesus, das palavras de Jesus que estão registradas na Bíblia, da comunhão com Jesus através da oração, da comunicação, nós somos sarados, nós somos supridos, nós conseguimos nos levantar. E Agar se levantou. E Agar pôde fluir
numa dimensão, numa potencialidade como ela nunca pôde antes. Porque Deus levou ela para o deserto para fazer de Agar uma mulher livre e uma mulher que pôde viver através da ajuda de Deus, da presença de Deus, da orientação de Deus, da visão dada por Deus, da palavra que ela ouviu de Deus aos seus ouvidos, no seu espírito, ela pôde viver diferente, ela pôde ser instrumento de edificação na vida do filho dela. E eu desejo isso para você. Eu compartilho com você essa palavra, esse entendimento que o Espírito Santo tem trazido ao meu coração. E que Deus possa te fortalecer. E que você venha agradecer ao Senhor por tudo isso que está passando. Porque tudo isso que você está passando no deserto é para você ser uma pessoa livre. Não só livre fisicamente, mas livre aqui dentro, na alma. E que você possa cantar um dia, como o coro de uma música de um irmão que chama Carlinhos Félix, que fala assim: depois das lutas vem a tranquilidade que só tem aqueles que entregam tudo ao Senhor. E agora é possível cantar, e agora é possível dizer: sou feliz. Então que Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus.